O texto que nós vamos meditar, irmãos, quero convidar você para abrir o texto da Palavra de Deus, Romanos 12, que é bem conhecido. Acho que talvez se você não trouxe a Bíblia ou quer acompanhar pelo telão, eu vou usar aqui a versão Almeida corrigida. Hoje não vou usar a NVI, tá bom? Então, para não ficar muito destonado, eu já estou avisando aqui para ser colocado, né? Romanos 12, 1 e 2. É o texto base da nossa meditação. É bem conhecido de todos, né? Que diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Que o Senhor venha operar através dessa palavra. Eu me coloco aqui como porta-voz do Senhor para ministrar na tua vida. Mas é o Espírito Santo que vai fazer a obra aí. Eu apenas sou o porta-voz. Mas eu creio que Deus vai falar profundamente sobre o tema que nós vamos ministrar na tua vida, com certeza, porque Deus, Ele já preparou tudo para esse culto nessa noite. Deus é organizado e Ele sabia que eu e você estaríamos aqui e Ele também conhece a necessidade de cada um de nós. E eu quero dar um título para esta meditação, né? Que é o seguinte: cristão como estilo de vida. Você pode repetir comigo, para ficar bem gravado? Cristão como estilo de vida. Ser um cristão, irmãos, não é apenas você ter uma religião. Não é apenas você obedecer um conjunto de regras ou momentos específicos, né? Rituais, e ter aquele calendário. Tal dia é o dia de eu ir para a minha religião. Não. Cristianismo, ser cristão, é um estilo de vida. Por isso que o cristianismo, ele é maior do que qualquer outra linha de religião no mundo. Porque as religiões, elas focam apenas no nível humano, na organização humana. E o cristianismo vai além da organização humana. A organização humana, irmãos, ou seja, a organização da igreja, que nós também podemos chamar de estrutura da igreja, são aquilo que nós vamos organizando. Mas que não necessariamente ela é algo assim, que é uma doutrina bíblica ou algo que é profundamente espiritual. Mas ela é uma organização, ela é somado, mas ela faz parte da estrutura da igreja. Certo? Por exemplo, o tipo de cadeira que nós usamos aqui na igreja, nós queremos ter iguais essas da frente aqui, né? Mas as cadeiras plásticas que nós estamos usando agora, elas estão servindo para você sentar. Então, mas se não fosse um banco de madeira, seria talvez mais desconfortável, mas faz parte da estrutura da igreja. Por exemplo, tudo que você vê aqui faz parte da estrutura. Tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, o que faz parte da estrutura? O som.
o microfone, as caixas de som, o som que você está ouvindo, ela faz parte da estrutura da igreja, porém ela é muito importante para que você ouça a mensagem. Ela tem um propósito. Então por isso que tem gente que mistura os propósitos. Não entende aquilo que é espiritual. Ah, não zela do som, não precisa zelar, não precisa ter alguém que entende. Não, precisa. Precisa ter, sabe por quê? Porque a mensagem, o ruído que faz o equipamento, o ruído ele vai prejudicar o teu ouvido e você não vai ouvir direito, porque você vai ouvir mais o ruído do que ouvir a mensagem. Aí você vai ficar, puxa vida, que som ruim. E aí você não vai prestar atenção na essência que é a mensagem. Se você começar a observar, podia bem ser cadeira estufada aqui. Se você começar a prestar atenção nessa estrutura que nós podemos oferecer para você, você vai ficar preocupado com a estrutura e você não vai prestar atenção no essencial, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, irmãos, é muito importante a estrutura, que é a igreja, porque se chover, tem a cobertura. O local, que é o templo, é o local de nós adorarmos o Senhor juntos. Então é um lugar importante. Mas a nossa vida como cristão, ela é 24 horas por dia. Desde que você recebeu Jesus como Salvador da tua vida, houve uma mudança na tua vida. E aí, você passou a estar observando e obedecendo e praticando princípios que você não conhecia antes. E esses princípios vão mudar a tua vida, vão mudar lá na tua casa, vão mudar no teu dia a dia, no teu trabalho. A mudança gerada pelo Evangelho para o verdadeiro cristão vai trazer mudanças na vida dele para melhor. Porque nós lemos aqui que o Senhor sabe o que é bom, né? Para qual apresenteis a boa. O que diz aqui? A segunda? Agradável e perfeita vontade de Deus. Você só conhece aquilo que é bom, agradável e perfeito se você conhecer Deus. Se o Espírito Santo habitar em você, você vai saber viver uma vida boa, você vai experimentar coisas agradáveis na tua vida, porque é uma vida com qualidade, e você vai desenvolver na tua vida algo perfeito, que não é apenas para esta vida, mas é para a vida eterna. Você viu como Deus, nessas 3 palavras que estão nesse versículo aqui, Deus fala profundamente conosco? Mas eu quero aqui dizer para você, então, sobre esse tema, que ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é viver uma nova realidade. Ser cristão é viver uma nova realidade. Se você não está vivendo uma nova realidade, é porque realmente ainda não houve mudança na tua vida, porque você não deixou essa mudança acontecer. Porque Deus quer fazer essa mudança. Um outro versículo que nós vamos trabalhar ele, muito importante, é 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo, algum tempo atrás, martelou na minha mente, e eu fiquei dias pensando, mas espere um pouco. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que tem coisa velha na nossa vida? Eu olho na vida de pessoas, isso analisando algum tempo atrás, lá atrás, porque a gente olha mais para os outros que para a gente, né?
fulano de tal lá não tem mudança nenhuma, é pastor, eu conheço ele, não mudou nada. Eu conheço esse irmão há 10 anos e esse irmão não mudou nada. Essa irmã. É a avaliação que a gente quer fazer, que nós temos tendência de fazer. E quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós aprendemos a olhar no espelho e ver como que nós estamos, olhar no espelho espiritual e começar a olhar como que nós estamos procedendo diante do Senhor, nós nos assustamos. Por que não mudou? Por que eu tenho aquela prática ainda, daquelas coisas que só diante dos irmãos eu faço de conta que sou aquela pessoa tão amável, tão querida. E tem pessoas, irmãos, que ele quer agradar todo mundo. Ele quer que a reputação dele seja vista assim, ou dela. Que pessoa legal, que pessoa espiritual. Mas nós só vamos saber, irmãos, se realmente nós somos cristãos verdadeiros no dia a dia. Ser um crente aqui na igreja, na hora do culto, é fácil. Mas ser um crente no dia a dia é desafiador. Você tem que abrir mão da zona de conforto. Você tem que abrir mão daquilo que te faz bem para transferir para outra pessoa se sentir bem. Em vez de você querer ser feliz, você fazer outras pessoas felizes. Mas imagine se todos pensassem assim: eu quero fazer a minha esposa feliz. E ela pensar a mesma coisa: eu quero fazer o meu marido feliz. Então é um trocadilho de coisas boas. Porque ao fazer ela feliz, ela também está com o pensamento de fazer eu feliz. Então nós dois somos felizes. Se eu viver em função, eu quero fazer os meus irmãos que me rodeiam felizes, eu quero realmente ser bênção na vida deles. E eles também pensarem a teu respeito, a mesma forma. Eu quero fazer o meu pastor, o meu irmão feliz, eu quero abençoar ele. Já pensou que coisa tremenda? É isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Então, ser um cristão não é apenas um padrão de vida, momentâneo, mas ele é um padrão de vida que se manifesta todos os dias. Não é só quando a gente se prepara para vir para o culto, não é só no domingo, dia do culto, ou qualquer outro dia de culto, ou ir para a célula. Não, ser cristão é um estilo de vida. Para ser frutífero, para ser conhecido pelo mundo de trevas, nós precisamos ser um cristão todos os dias. Por isso que nós, batistas, no nosso ministério, desde o início, nós trabalhamos para que haja mudança na vida das pessoas, mas não aquela mudança corretiva, dizer: irmão, você está procedendo errado, eu vou corrigir você. Querer, irmão, desenvolver um papel na tua vida que não é a minha função como pastor. Que tem gente, irmãos, principalmente em igreja, em células, que líderes começam a entrar na vida dos irmãos, querer corrigir eles, querer ser pai deles, querer corrigir pessoas mais velhas. Você tem que saber como fazer isso. Eu, como pastor, irmãos, tenho um limite para mim poder aconselhar você. Eu tenho que respeitar você, porque você é um adulto. Você é um homem, uma mulher, mesmo sendo um jovem, ele tem opinião. Esse dia, conversando com meu filho, eu falei: viu, meu filho, para conversar com você, eu respeito você. Você é meu filho, mas eu respeito você, porque você é um homem. Você já é pai, você já é esposo. Eu não posso tratar você como eu tratava você quando era adolescente. Eu me atualizei, eu tenho que tratar você como um homem, ter uma conversa com você. Entendeu? Então isso eu faço com os irmãos. Como é que eu vou querer tratar o irmão como criança? Como um adolescente? O irmão vai se ofender. Agora, se o irmão chegar para mim e falar assim: pastor, eu estou meio aqui balançando uma ideia aqui, e eu queria
a tua posição. Queria a tua opinião sobre isso. Aí é diferente. Aí eu vou dar a minha opinião. Mas tem coisas, irmãos, que eu não vou poder dar uma direção se você não abrir o teu coração, se você não der oportunidade. Isso serve para o pastor, para o teu líder e para o teu irmão mais maduro. Porque aqui na igreja, irmãos, nós temos responsabilidade uns com os outros. Não é só o pastor. Ah, não, esse é problema do pastor. Eu vi lá aquele irmão fazendo isso, tá, mas esse não é problema meu, eu só sou membro de banco na igreja. Errado. Você é membro do corpo de Cristo. E se você viu alguma coisa que está perigando para o lado daquele irmão, daquela irmã, que ele está entrando numa armadilha, se você não fizer nada, Deus vai requerer de você. Entende? Porque se você vê um da tua família de sangue que vai entrar numa fria, você vai intervir ou não vai? De alguma maneira, sem ofender ele, você vai fazer algo para livrar ele daquele perigo. E por que você não vai fazer para o teu irmão em Cristo? Que vamos morar no céu, vamos estar com Cristo aonde ele estiver. Eternamente nós viveremos juntos. Por que você não vai cuidar da integridade do teu irmão? Você corre perigo, vai cuidar da integridade do irmão. E muitas vezes, irmão, você que está me ouvindo aqui, você que vai me ouvir através do vídeo, você seja humilde também, para quando alguém chegar para você e trazer algo que é para o teu bem. Você pode ficar bravo na hora, mas depois dá uma analisada o que o irmão falou. Porque tem coisas que nós não conseguimos ver. Você já ouviu falar, irmão, você que é motorista, está familiarizado com esse termo, ponto cego. Tem ponto cego no teu carro, quando você vai dar uma ré, você vai estacionar ele, tem ponto cego que você não vê. Você tem que usar técnica para você calcular a distância do carro que está ali na calçada. Porque às vezes, quando a gente erra, isso aí a gente passa do 30 centímetros, fica meio metro, longe do meio fio, está errado. Ou você deixa muito junto, daí vai estragar a roda do teu carro. São chamados de ponto cego. Por mais que a tecnologia coloque câmera e coloque tanto, tem pontos, quando você vai dirigir, que tem ponto cego. Na nossa vida, irmãos, transferindo para a nossa vida, tem ponto cego na nossa vida. Que nós conseguimos ver no campo de visão, ver os outros, mas nós esquecemos de olhar para nós. Ou às vezes, nós não queremos. Porque nós pensamos assim, não, ali não está muito bem. Se eu ver ali, eu vou me decepcionar. E muitas vezes, irmãos, a gente não quer reconhecer como forma de orgulho. Porque o orgulho, ele prejudica a vida das pessoas de uma forma terrível. Terrível. Bênçãos que era para você e eu desfrutar, mas por causa do meu orgulho, eu jamais vou acessar aquela bênção. Eu só vou acessar aquela bênção se eu me desencilhar do orgulho. Que o orgulho, para você saber, não é uma possessão maligna. O orgulho é coisa do ser humano. A possessão maligna vem aproveitando o teu orgulho, te cega, mas é você que abriu a brecha. Portanto, que os orgulhosos, irmãos, eles só têm a perder. O orgulhoso, ele não escuta conselho, ele sabe tudo. Se alguém vai querer dar uma direção, ele fala, não, eu sei mais do que você. Por mais que ele não fale, que ele seja educado, mas ele sempre tem uma defensiva. Você pode ver, tem pessoas que você fala uma coisa, ele fala duas. Ele sempre tem, mas viu, pastor, mas eu não estou fazendo isso porque tem o mais e o porquê. Em vez de aceitar, falar assim, poxa vida, estou errado. Então, irmãos, quando nós somos humildes, nós colhemos frutos que só acessarão quem é humilde.
Então, o cristianismo não é apenas ir na igreja. Vocês já descobriram que aqui na Betel não é assim, né? Mas é ser igreja. É diferente. Então, irmãos, tem alguém que fala assim, eu vi você saindo ali da igreja tal. Eu estou indo lá, porque não quer ter compromisso. Ele não quer ter testemunho. Mas quando nós temos responsabilidade, dizemos assim, não, eu sou membro daquela igreja, lá meu pastor é o fulano de tal, meu líder de célula é fulano de tal, lá meus irmãos são esses, a igreja é lá, eu convido você para ir lá visitar, vamos comigo lá, faço um convite especial para você, e sou de lá. O que vai acontecer? Você está dizendo assim, se você quiser alguma informação sobre a minha pessoa, você tem livre acesso lá. É só você ir lá, você sabe quem eu sou lá na igreja. E sabe como é a minha vida. Porque nós sabemos, irmãos, que logicamente que não o que é lá da tua, coisas que é do teu íntimo. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo assim, que nós conhecemos você, sabemos que você está aqui atento para ouvir a palavra, está praticando na tua vida. A gente conhece até os irmãos distraídos da igreja. Até os irmãos que ficam no celular e não prestam atenção no que está sendo pregado. Se você quiser fazer um teste nesse tipo de pessoa, a gente não faz porque fica ruim, né? Basta dizer assim, o que eu estou pregando aqui, irmão? Você podia repetir a última frase que eu falei? Você pega o irmão porque ele está olhando no celular. Hoje eu não estou vendo ninguém aqui olhando, né? Deixa eu ver aqui. Não tem. Hoje vocês estão atentos aqui, olhando aqui. Porque, irmãos, é só esse momento aqui. Então, o que acontece? Você vai passar rápido, 1h30. E a mensagem geralmente é meia hora, 40 minutos. De aprendizado para você aplicar na tua vida. Para você viver aquilo que é bom, agradável a Deus. Olha, irmãos, não tem dinheiro que pague. Então, igreja, irmãos, frequentar a igreja não é apenas também ir a um evento. Porque tem pessoas, irmãos, que só vai na igreja quando tem evento. Viu? Vai vir um pregador lá na tal igreja, sabia? Vai vir lá um pregador renomado. Então, você está sabendo? Eu vou lá. Só vai quando tem pregador renomado. Porque vai vir um grupo musical. Não, é errado. Não é errado, irmãos. Depende de qual é a tua intenção. Mas tem pessoas que andam só atrás de eventos. E aí ele deixa de exercer a sua função na sua igreja, onde ele é membro, onde ele desenvolve o trabalho e vai lá para um evento. Esse não é ser um cristão. Ser cristão é um estilo de vida. O meu lugar eu tenho um endereço. Assim que você tem o endereço da tua casa, você tem o teu endereço ministerial. Qual é o teu endereço ministerial? Avenida Brasil, 275, Igreja Batista Betel de Ivaiporã. É o endereço ministerial. Então, irmãos, eu trago aqui um primeiro pensamento. O primeiro pensamento, ser cristão é viver uma nova identidade. Se você não buscar a viver uma nova identidade, irmãos, é você que está descuidando, porque Deus quer que você viva uma nova identidade. Como nós lemos o versículo, e eu comecei a falar, e agora termino a linha de raciocínio, a mudança, nova criatura as coisas velhas já passaram, irmãos, não é de forma automática. Você vem aqui na frente, coloca a mão na tua cabeça, você tem que perguntar, meditando no versículo, você tem que perguntar, aqueles que estão em Cristo, nova criatura eu estou em Cristo? Cristo vive em mim? Eu dou bom testemunho de Cristo? Eu sou obediente a Cristo? Eu obedeço o Evangelho de Cristo? Tem esses pré-requisitos. Porque se alguém está em Cristo,
ele vai ter mudança. Não tem como você estar com Cristo e não haver mudança na tua vida. Se não houve mudança na nossa vida, irmãos, é porque nós não estamos verdadeiramente em Cristo. Nós apenas somos religiosos. Por que os religiosos não têm mudança? Quando houve um tempo lá atrás que nós era só nível religioso. Depois nós fomos avançando, nós fomos crescendo. Nós começamos a perceber as coisas além do púlpito. Mas quando nós observamos, irmãos, só no nível púlpito e no nível não vertical, que é Deus, mas só no horizontal, nós olhamos para o irmão, só os defeitos do irmão. Nós olhamos só os defeitos do pastor, do nosso líder de célula, dos obreiros. Mas quando você começa a olhar vertical e horizontal, aí o vertical passa por você primeiro, para depois você olhar o horizontal. E o vertical é através da Bíblia, é a régua que nos mede. Se nós estivermos fora do padrão, nós temos que consertar. Então, é impossível, irmãos, nós estarmos em Cristo sem haver correção na nossa vida. Porque, não esqueça de uma coisa, que você tem livre-arbítrio. Eu e você. Você pode decidir a seguir um novo caminho, a ter uma nova identidade em Cristo, ou ficar usando a velha identidade. Você viu agora que todos nós precisamos renovar a nossa identidade? A nossa identidade de documento. Tem 3 formatos lá no site do governo. Se você tem aquela identidade antiga, lá do tempo que você foi para o exército, você vai ter que mudar. Tem que atualizar ela. E quando nós nos convertemos, nós então descobrimos a nossa verdadeira identidade em Cristo. Porque em Cristo nós descobrimos a verdadeira identidade. E aí nós passamos ao quê? Bom, se eu descobrir a minha verdadeira identidade, então eu vou passar a observar e praticar quem eu sou em Cristo. Depende do quê? De você querer. Aí que vem, irmãos, estudo da palavra, ouvir mensagens, ouvir hinos, buscar as coisas de Deus, orar a Deus para Deus dar para você dons, talentos, trazer revelação, aí vai mudar a tua vida. Agora, essas pessoas que vivem, que vão na igreja a nível religioso, eles não têm mudança. Por exemplo, um religioso só, a nível religioso, ele vai para a igreja só para tocar. Se ele toca um instrumento, ele vai só para tocar. Mas se você cortar o instrumento dele, vamos dizer assim, viu, você não vai tocar nesse domingo. Ah, pronto. Deus o livre. Já fica magoado. Ah, não, você não vai cantar nesse domingo, porque tem outras pessoas, vão fazer uma escala. Ah, não, não é eu que vou ministrar, então não vou, só vou o dia que eu ministrar. Então esse não é cristão autêntico. Pode ver, irmãos, que eu estou em todos os cultos aqui, seja quem for que vai pregar, eu estou aqui, na minha cadeira, assistindo, prestando atenção na mensagem, porque a palavra que vai sair ali daquele pregador, daquela pessoa que foi incumbida para isso, é Deus falando através dele. E por isso nós temos que olhar além do pregador. Quando nós começamos a escolher pessoas para ministrar sobre a nossa vida, nós caímos do cavalo. Porque Deus pode usar quem Ele quer. Pode usar uma pessoa que está ao teu lado. E quando nós não somos um cristão, como estilo de vida, nós escolhemos pregadores. O dia que é fulano, eu não vou. Porque ele é muito sapateador, eu gosto de pregador mais tranquilo. A outra é muito didático. Não vou, não gosto. Mas se ele está pregando a palavra de Deus, por que você não quer ouvir? Quem está sendo rebelde não é o pregador, é você. Não é? E outra coisa, né? Quem pode garantir que você não vai ser o pregador futuro? E você fica sabendo que alguém não vem na igreja porque não gosta de ouvir você. Como é que isso vai se sentir? Fique pensando na lei da semeadura. A lei da semeadura, irmãos, ela acontece 100%. Então, em Cristo nós não recebemos apenas uma nova crença,
mas nós recebemos uma nova identidade. O cristão não vive segundo o velho homem, mas segundo a nova vida em Cristo. Essa transformação é interna, mas produz frutos visíveis. A mudança, ela é interna, dentro de você, mas ela aparece frutos visíveis. Se não aparecer frutos visíveis, tem algo errado também. Porque o objetivo é Deus nos mudar, para as outras pessoas verem, né? Esse é o que Deus quer, para que as pessoas vejam mudança em nós, e eles despertem curiosidade e pensar, eu conheço o Marquinho, dá exemplo do Marquinho, senta aqui na frente, eu sempre falo. Eu conheci o Marquinho antes e depois, agora eu sei como é que o Marquinho é, como é que ele era e como é que ele é. A Daiane, o Heitor, a pastora Cleusa, né? Todos vocês que eu vou citar, conheci o antes do Eduardo e agora conheço o depois do Eduardo. Fui buscar ele para ir num retiro de jovens, ele não estava muito querendo ir, não, ele mais outro. Até em meio, quando eu cheguei com o carro na frente da lanchonete, eles estavam lá, eles meio que deram disfarçado, não estavam muito querendo ir. Eu parei o carro bem na frente dos dois, falei assim, ei, vim buscar vocês para ir no retiro. Lembra disso? Aí, o Eduardo me confessou, eu fui aquela vez, Pamela, né? Mas Deus fez a obra, é assim que acontece, né? No pensamento dele, eu falei, não, eu vou lá por causa da Pamela, né? Mas Deus falou assim, não, você vai, porque eu estou chamando você, né? Então a nossa maneira de falar, pensar, decidir, reagir, revela quem somos em Cristo. O cristianismo começa no coração, mas se expressa no comportamento. Segundo o pensamento, ser cristão é andar segundo os valores do reino. Se nós não andarmos segundo os valores do reino, irmãos, não tem mudança. Nós somos mais um entre a multidão. Nós não vamos produzir nada. Porque eu vou dizer uma coisa, você e eu, talvez sejamos, talvez não, até afirmo, que sejamos a única Bíblia que alguém está lendo é nós. A Bíblia é encadenado em 2 pares de sapato, aqui ó. Sabe que a Bíblia tem um encadenamento, né? Tem a Bíblia capa de couro, mas essa Bíblia que estão vendo aqui, tem um par de sapato. Igual nós estávamos num evento, irmãos, e um pastor já faleceu, os pastores, estava cheio de pastores nesse evento aqui, um evento que acontecia aqui em Voiporã, quando nós participávamos aqui, era não sei o que fogo lá, alguém vai lembrar que tinha, sei que tinha a palavra fogo, mas não me lembro agora como é que era. E os versículos, os pastores se reuniam lá, e começou o momento lá de mover do Espírito, e os irmãos e os pastores recitando versículo para cá, recitando para cá, e era um momento que o pastor estava ministrando, falou assim, viu, recita um versículo aí, irmão, e fala em línguas, mas recita um versículo, e tal, e o irmão enroscou no pastor lá, e o pastor, chegou a vez dele, o pastorzão ficou quieto, sim, esqueceu, né, daí ele ficou sem argumento, ele falou assim, eu sou a Bíblia, não vai recitar, irmão? Não, eu sou a Bíblia. Amém. Depois eu comecei a pensar, ele tem razão. Irmão? Maravilha. Temos um texto aqui de Colossenses 3, do 1 ao 3. Buscai as coisas que são de cima. Se você buscar as coisas que são aqui, só daqui, irmão, você não vai crescer. Por isso que um irmão um dia disse para mim, fulano tem que se fortalecer. Portanto, é esse o versículo? Depois, 3. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se nós não buscarmos de cima, irmãos, nós não vamos ter mudança de vida, nós não vamos ter sucesso, nós não vamos ser espirituais, nós não vamos dar bom exemplo. Então, o cristão tem que viver buscando as coisas do alto. O estilo de vida do cristão é guiado pelos valores do reino de Deus. E os valores do reino de Deus você encontra na Bíblia. E os padrões, não os padrões do mundo, mas nós temos que viver os padrões
e os princípios do reino de Deus. E quando nós vivemos isso, nós vivemos dando prioridades para as coisas eternas. E nós também vivemos em santidade, humildade, amor, obediência, tornam marcas da nossa caminhada cristã. As pessoas olham quando nós chegamos em determinado lugar e nós somos vistos dessa maneira, né? Em um mundo relativista, o cristão escolhe viver segundo a palavra, mesmo quando isso exige uma renúncia e firmeza. Tem que ser, irmãos, corajoso. Já deu horário, né? Vamos para o terceiro pensamento, não vou comentar mais. O terceiro nós já falamos, né? Não. Terceiro, ser cristão é refletir Cristo nas nossas atitudes diárias. Então, reflita Cristo na tua atitude diária. Quarto pensamento e último, ser cristão é viver em constante dependência de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver em constante dependência de Deus. O texto que nós queremos encerrar essa palavra é Gálatas 2:20, que é um texto maravilhoso. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Posso ouvir um amém? Amém. Quando Cristo vive em nós, irmãos, a nossa vida, as nossas atitudes mudam totalmente. Nós pegamos as atitudes do velho homem, nós eliminamos ela e temos uma nova atitude em Cristo, porque nós temos essa consciência que Cristo vive em mim. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Cristo vive em você, irmão, irmã. Eu digo para todos vocês, quando eu olho para vocês, eu vejo Cristo, porque Cristo vive em vocês. E quando eu olho para vocês, irmãos, eu aprendi isso com a habilidade dos anos. A gente deve olhar para as pessoas e ver as qualidades delas, porque Deus olha para nós e vê nossas qualidades. E se a qualidade ela crescer na nossa vida, os lados negativos nossos vão diminuir automaticamente. Você já pensou nisso? Se você trabalhar as tuas qualidades, deixar elas melhores do que elas são, as tuas deficiências desaparecerão automaticamente. Porque se você está fazendo as coisas certas, você vai buscar aperfeiçoar melhor dentro da palavra de Deus.